Entrei. Quando for eu te aviso. Se estiver alto, você avisa que eu vou baixar. Chegando. Fala, galera. Vamos chegando. Preparando as coisas, vendo se está tudo funcionando. Cada live é uma aventura. Tem que ver se o sinal funciona, se a luz está boa, se a produção está funcionando. Zé Renato já está aqui. Já vou chamar o Carl para participar com a gente. É. Cadê tu, Zé? Já convidei aqui. Fala, seu Legal. Zé. Tudo certo? Não estou te ouvindo. Tá ouvindo? Aí sim. Foi assim que começou. Surgiu com Reconheceu ou essa não? música. A ideia da Ganaia foi exatamente em Itaúnas escutando essa música. É mesmo? É. Deixa eu colocar mais alto que eu não estou te ouvindo. Fala aí, Zé. E agora, tá ouvindo? Tá melhor. Como é que foi, Zé? Como é que surgiu a Gandaieira Produções, rapaz? Como é que foi isso aí? Então, vamos lá. Na realidade, a história toda Eita! começa. Eu era forrozeiro, né? De segunda a Hã? segunda. Quando? E comecei em 94 e 96. 1994, 94 ou rapaz. 95, Hã? quando começou logo a história do Projeto Equilíbrio, Eu comecei aí também. onde na realidade era o pessoal da veterinária da USP que fazia forró ali Justamente. no barzinho ali dentro do Projeto Equilíbrio, espaço pequeno. Eu saía da faculdade e corria para lá às sextas-feiras para poder curtir, né? E a história foi crescendo, ou melhor, a história foi crescendo, não. Na realidade eu fui cada vez gostando mais de forró e gostando de dançar. Então chegou um ponto que eu estava indo pro forró de segunda a segunda. Terça, domingo, na realidade, né? Ô vício miserável. Saudade, bons Todo mundo tempos, né? fez isso nessa época, né, meu? Ia de forró todo santo dia, várias vezes por dia até. Várias vezes por dia, levava várias camisetas para trocar durante a noite. Os primeiros a começar a dançar e o último a parar e os últimos a ir embora. E na realidade ali começou só a história só dançando durante alguns anos. É. E como eu trabalhava com consultoria e viajava no Brasil todo, Hum. onde tinha forró, trabalhava o dia inteiro dando consultoria e à noite eu ia conhecer os forrós das cidades. Fiz Boa. muito isso em Belo Horizonte, fiz muito isso no Rio de Janeiro. E fui fazendo Eu ia te amizade com... perguntar isso, Zé. A tua formação é do quê, de Eu sou formado em administração no administração? Mackenzie, no Mackenzie, Aham. e comecei no meu penúltimo ano de faculdade, comecei a ir pro forró. Entendeu? Só para localizar a galera, tem muita gente que às vezes abriu aí a internet agora, viu a live do Evandro e nem sabe o que está acontecendo, quem é, entendeu? Zé Renato, a gente fala Zé Renato, mas esse cara hoje é José Renato Melo. Não, Zé Renato, continua Zé Olho Vivo Renato. Produções. Então, o Zé, lá de 98 para 2003, 2004, né, Zé? Produziu a banda Isso. Fala Mansa aí, produziu o Rastapé. Hoje tem um casting imenso aí na Olho Vivo Produções. Acabou de fazer um show há pouco tempo aí, Zé Ramalho, Fala Mansa e Rastapé no CTN, que tinha não sei quantas mil pessoas lá, né? Exatamente um ano, né? Foi no dia Um ano já? foi dia 10 de maio do ano passado. Caraca, pai, eu tô achando que E, faz pouco tempo, já faz um ano. não, e dia 9 agora era para ter sido o segundo Zé Ramalho, Rastapé, ia ser É, Zé Ramalho, olha só, Rastapé, e Rastapé convida Mariana Aidari e Mestrinho. Tinha acabado de olha começar a isso. divulgação quando entrou a quarentena.
entrou a pandemia. Puxa vida, que pena. Tomara que a gente consiga sair desse negócio logo para ter essa festa aí. Tô louco para ver. E aí, conta aí, Zé. Então, voltando lá atrás, no século passado, né? E aí eu, com a história como é que você toda, viu lá a transformação dessa passagem aí de Projeto Equilíbrio para Remeleixo, para KVA, né? Como é que foi essa transição? E como é que você viu tudo isso aí? então, na realidade, eu comecei na história, né, da consultoria e É? fazendo e curtindo os forrós nas outras capitais. Tá. Até que os forrós de São Paulo eram muito cheios, de terça a domingo. Era um forró por dia. Então Era. você tinha, nessa época, o Paulinho Magno fazia, só eles faziam, né? Nessa segunda fase, a primeira pessoal de veterinária da USP que começou a fazer. Depois entrou o Paulinho Magno na história. E eles faziam terça na Panelinha Baiana, quarta Remeleixo, quinta Galpão 16, sexta União Fraterna, sábado Galpão 16, não, sábado Remeleixo e domingo Galpão 16. E entre os Caraca, sábados, isso aí era uma porrada, né, meu, de forró ao mesmo tempo ali. né? E o sábado, você só tinha o Remeleixo para dançar. Então era aquela multidão querendo dançar forró e não tinha outro lugar para ir. Pé direito baixo, você dançando, pingava suor, lotado, pingava suor. Era Remeleixo, desesperador ali. primeira versão, né? Primeira versão. Muita gente não conheceu essa cara do Remeleixo, que só teve a reforma em 2006. Muita gente Isso. só conhece dali pra frente, né? Na verdade, 2006 foi a terceira ou quarta versão, né? Porque a segunda já foi quando veio a história do Fala Mansa, que já estava um pouquinho maior. Mas o Aí começo tinha uma ali questão do era... palco, né? Porque o palco era de um lado, depois passou para o outro. É verdade, né? Não lembrava disso. Tinha É, a história do palco também. antes o palco era do lado de lá, era do lado onde era o som, o marmita, né? O pessoal da técnica de som. Depois inverteu para o outro lado. E, o... e aí a gente fui para Itaúnas, É. como todo forrozeiro. A história lá estava começando. E a gente, fui eu, o Kaká, o falecido Kaká, amigão nosso. Kaká, querido, falecido Kaká. Putz, olha só. Foi eu, o Kaká e o Speed para Itaúnas. Na realidade, o Kaká foi 3 meses antes, foi no feriado. Ele, o Speed e o Dió. E eles voltaram de Itaúnas. O Kaká voltou com a ideia, falou, pô, o Dió me procurou, vamos montar, falou para ele fazer um forrozinho de sábado que ele toca pra gente. E logo depois eu fui passar férias em Itaúnas também. E pirei na história, e ficava na história da música, né? Porque eles querem gandaieira, e ficava na cabeça ali da música. Naquela época, Itaúnas, você ia, a galera não pagava forró, você tinha forró, só o forró lá, não tinha nem o Buraco Tatu, onde é o bar do forró, o antigo bar do forró. E era vinil, eles iam lá, colocavam o vinil, deixavam o vinil inteiro tocando, acabava, parava, virava o vinil, deixava tocando. Embora já fosse a Era época de mais CD, simples o negócio, né? embora já tivesse CD e fita, cassete, eles só tocavam o vinil ali. E É. esse CD do Dominguinhos, com a história da gandaieira, ficava batendo na cabeça. Aí quando eu voltei, o Kaká veio conversar, veio falar dessa história do Dió, e a gente resolveu começar a fazer forró todos os sábados. E Hum. fomos procurar, aí conversava, resolvemos conversar com o seu Rui, que era o dono do Galpão 16, casa que a gente frequentava toda quinta e todo domingo, e conseguimos o sábado com o objetivo de fazer forró para a galera ter espaço para dançar forró para os amigos. Galpão 16, lá na Vila Madalena, né? Na Na Vila rua. Madalena. Que rua Fred era aquela? Coutinho. Fred Coutinho. Na Fradique, lá em cima. E a gente. E a ideia era fazer forró para os amigos, não era ganhar dinheiro, não era nada. Era fazer um forrozinho para 50, 60 pessoas. Que inicialmente era com o trio Chamego. Aí, Eita. aí 2 dias antes da inauguração, eles tiveram algum problema aí no mercado e não puderam fazer. Ele teve a ideia, ele ajudou para a gente fazer o forró e no final acabou não rolando. É. Aí
Aí a gente saiu correndo, era uma quinta-feira, estava lá no galpão, saímos correndo pro Radiola, que tinha trio Virgulino no Radiola. Radiola São Luís, Namorato Coelho. Namorato Coelho. Conversamos com o Enoch, né? E com o Enoch e com o Adelmo no dia. Convidamos para tocar no lugar do Chamego. Aquele sábado eles não podiam, faltava 2 dias para começar, então não podiam aquele sábado, mas ele já deixou fechado que a partir do outro sábado a gente começaria com eles. Aí saímos correndo na última hora, acabamos conseguindo o Trio Bahia. O Trio Bahia tocou na inauguração do Forró da Gandaieira. Trio Bahia, Zaca, né? Sanfoneiro. E aí começou uma outra história no forró de São Paulo, porque primeiro você tinha o forró do pessoal da veterinária da USP, do Mogi, do Lalau, a sexta do Equilíbrio, aí depois começou o Paulinho Magro a fazer o sábado e a quinta no Equilíbrio, com a Mafuá, aí depois o pessoal da veterinária saiu de cena, ficou só o Paulinho Magno durante alguns anos fazendo de terça a domingo, aí a gente começou a fazer o sábado. Aí vieram as meninas, começaram a fazer o Projeto Equilíbrio de sábado também. Aí veio o Renato, que era o pessoal do Chupacabra, começou a fazer com o trio atual de terça-feira no Galpão 16. E a história foi abrindo, foi crescendo. Isso que ano, Zé? Isso foi em 98. 98 para 99. E a história começou a crescer. Eu trabalhando com consultoria, me perguntaram aí, consultoria do quê? Consultoria na área de consultoria logística. Do quê, né? Na área de logística. Atendia as Coca-Colas do Brasil. Trabalhava com software de distribuição e atendia as Coca-Colas do Brasil. Então, onde tinha... ia trabalhar na Coca do Rio de Janeiro, estava eu no ballroom, dançando forró. Ia trabalhar em BH, estava eu no forrozinho de BH, curtindo. Ajudava na logística dos passeios aí nas outras cidades, né? Exatamente. Era a minha diversão, né? Fazia questão de Deixa eu aproveitar e te fazer uma poder... pergunta sobre isso, Zé, porque eu fiquei muito concentrado, claro, eu fui aqui em São Paulo, né, então eu sei dessas coisas pelo meu olhar e por olhar de vocês que contam as histórias e tal, mas eu também tenho a curiosidade justamente de saber, concomitante, né, essa fase aí de 94, mais ou menos até 2000, como é que estava, né, o cenário. Eu queria saber, né, desses produtores antigos, né, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, Bahia, do Sul, né, desses circuitos. Eu tenho muita curiosidade de saber, eu quero muito fazer entrevista com essas pessoas desses lugares, né, para saber o paralelo, né? Quando estava rolando aqui galpão, não sei o quê, projeto lá, o que estava rolando lá, né, para fazer um paralelo de tudo isso. Né? Você sabe alguma coisa aí dos outros lugares? Então, vamos lá. No Rio de Janeiro você tinha ballroom na época, se não me engano era só ballroom, tá? Que o Rodrigo Guimerá, que depois foi empresário do Trio Nordestino, hoje está morando em Barcelona, ele que fazia forró lá no Rio. Em Minas, você tinha algumas casas de forró, alguns projetos de forró. Então, cada dia de semana era um produtor diferente e espaços diferentes. Então, por exemplo, o meu contato era eu ia ser no forró que era da Fabrícia, porque era de quinta-feira. Era o forró que tinha dia de semana. Ou de terça ou de quinta, que era no Clube Montanhês. Montanhês. Onde foi gravada aquela live do Fala Mansa famosa, que foi passada para tudo quanto é lugar aí, né? Live não, na realidade eles piratearam. Live, né? Live. É porque era um ao vivo, né? Foi uma tradução para a época. Exatamente. Foi gravado ao vivo, pirateado em fita, em sei lá o que, e passado para todo mundo. Exatamente. Foi um negócio. Eu já vou até falar disso. Mas foi uma história muito louca. A explosão aconteceu lá, né? Foi graças Justamente por causa dessa história aí, né? Exatamente. Conta aí. E aí eu vinha na história da consultoria e comecei a trabalhar com forró aos sábados. Aí o que aconteceu? Eu fui convidado para cuidar da produção da Casa do Forró, que era uma casa nova que ia abrir em São Paulo. E me convidaram para cuidar das sextas-feiras. Convidaram para cuidar das sextas-feiras da Casa do Forró. E mais uma vez, conversei com o Dior, colocamos o trio Chamego para tocar às sextas-feiras na Casa do Forró. A Casa do Forró começou a crescer
A gente explodiu a sexta-feira. Na realidade, teve uma inauguração desastrosa, foi triste, porque distribuiu. Primeiro, quando teve a inauguração, não tinha, o ar-condicionado não estava funcionando, ventilação nenhuma, ventilação zero. Distribuiu-se convite para meio mundo. Colocaram mais gente que é o dobro da capacidade da casa, gente passando mal, foi um negócio triste. E aí eu comecei a ter problema, porque eu brigo pelos meus clientes, né? Brigo por quem está comigo. E até então eu vinha naquela história, forró para dançar. E não querer, até assim, começou a entrar a história do querer trabalhar com isso, sim, com objetivo mais profissional, ganhar dinheiro, mas sempre prezando, ser preocupado com o cliente. Mantendo o conforto da galera, né, meu? Exatamente. E aí na inauguração aconteceu isso, eu comecei a ter problema com o Jaci. Aí a gente começou a fazer a sexta-feira, foi excelente, começou a virar a casa, a história começou a andar. Nesse meio tempo eu recebi uma proposta para ser sócio do Remeleixo da Lapa. E comecei a conversar com o Ednei. E nesse meio tempo o Jaci me chamou para conversar. Era Gandaieira, na época, a primeira formação da Gandaieira era eu, Kaká e o Speed. Nessa época a gente começou a... Nessa época o Kaká já tinha saído. O Kaká gostava muito de dançar, não queria trabalhar, queria dançar. A cara da pista, né? Ele queria dançar da primeira até a última, sem parar. Ia com a regatinha dele ali, 3 Aquela regatinha preta. Não parava, né? E aí o Léo entrou no lugar do Kaká, o Léo japonês. Logo depois entrou o Pilo também. Gapa. Pilo, querido. Faz tempo que eu não vejo. Tá bem hoje, tá mexendo com farinha, tá mexendo com pão, fazendo pão para padaria, dando treinamento para padaria, fazendo curso lá fora, tá muito bem. Mexendo com farinha é sacanagem, né? Farinha. Cara, e aí, faz tempo que eu não vejo falando que ele tá fazendo, tá mexendo com farinha. Fala, Zé. E aí veio essa fase da Casa do Forró. E a história começou a fluir até que o Jaci me chamou para conversar. Falou, a casa já virou, sexta-feira virou, tá estourando, não precisa mais da gandaieira. Eu toco sozinho. Beleza, toco sozinho. E a Casa do Forró só ia bem da terça, que era com o trio Virgulino, e a sexta, que era a gandaieira com o trio Chamego. Aí eu falei, preciso avisar meu público, né? E chegou uma terça-feira, cheguei na porta, o Lobão que você conhece, o Lobão na porta. Grande Lobão, abraço aí, querido. A hora que eu fui entrar na casa, o Lobão falou, Zé, desculpa, mas o Jaci proibiu sua entrada aqui na casa. Putz. Eu falei, mas como assim? Não, eu preciso avisar meu público que a sexta-feira não é mais gandaieira, né? Aí ele falou, não, tá proibido porque agora você não faz mais parte da casa, então não dá, não rola. Beleza. Você tem uma discussão ali. Aí, nesse meio tempo, encontrei o Dezinho e o Alemão, que não existia Fala Mansa. E eu tinha convidado o Dezinho para ser promotor, o Dezinho e o Alemão para serem promotores comigo do Remeleixo da Lapa. Eu estava assumindo, eu estava pegando um dia para produzir, só como sócio, estava chamando para fazer a promoção. Porque a gente estava indo muito para Ubatuba e eu encontrava muito Dezinho e Ubatuba. E aí, a gente vivia ali no Lázaro, né? A minha ex-namorada tinha casa no Lázaro. E a gente falava, você chegava ali no Lázaro, você tinha o Pica-Pau que tocava rock, você tinha um bar que tocava samba, e você chegava na praia e sentia falta do forró e nada de forró. E eu comecei brincando, colocando na porta da pousada, que eu ficava toda direto ali, eu comecei a colocar forró. E a galera parava e começava a pirar. Colocava o CD de forró, a galera começava a pirar no meio do Lázaro ali, uma ruinha. Aí eu falei, encontrei o Dezinho ali e falei, Dé, vamos colocar forró para tocar aqui no Lázaro? Vamos lá, tinha um bar do meio ali, que era Roses Bar. Começamos a dar CD para ela, falar, coloca isso aqui, que isso aqui vai virar. Tá bem, São Paulo. Vai andar, vai que vai dar certo. Começamos a dar CD para ela. Vai descer a serra. E aí a gente dava CD e falava, pula essa, agora toca essa. E ela meio burrada, mas ia tocando e ia chegando gente. Aí eu fiquei quase 2 meses sem ir. Quando eu voltei pro Ubatuba,
o Lázaro estava parado, uma multidão tinha tomado o Lázaro, Olha, de gente curtindo forró. Os bares, tanto o bar de samba quanto o bar de rock tinham perdido o público e o público tinha invadido a praia ali onde estava o forró. Tanto que a história isso é uma cresceu coisa tanto ali, impressionante, né? Como é uma coisa orgânica que vai tomando conta assim, sem uma influência pesada de mídia, mas vai no boca a boca, vai, quando você vê, toma conta do negócio, né? exatamente. E, e foi um negócio muito louco, porque logo depois, alguns meses depois, proibiram música no Lázaro. O Batuba, o prefeito, proibiu, porque parou. Era uma praia, tinha os seus condomínios ali, e eles começaram a ter problema, porque o Batuba inteiro, os turistas todos que iam para o Batuba, iam tudo para o Lázaro e parava a praia. E aí eles Já era um proibiram reflexo de música à São noite por Paulo, causa né? disso. Exatamente. E a história, aí eu convidei o Dezinho Alemão para trabalhar com promoção comigo, e nesse dia eu encontrei na porta da Casa do Forró, encontrei os dois. Eles estavam indo naquele bar que tem perto da USP, aquele bar na rua da Casa do Forró, não lembro o nome agora. Lá no Estavam Rei indo das tomar uma, Batidas, Rei das Batidas. Estavam indo tomar uma, famoso, e aí eu que era peguei o quase em carro, frente à Casa do Forró ali, né? isso, 2 quarteirões ali, Um quarteirão ali. e eu indo embora, puto da vida, eu falei, quer saber? Cara, não, e aí eles comentaram que tinham montado uma banda ali na porta, tinham pego o segundo lugar no Festival do Mackenzie, Olha, e, e aí, beleza. Aí eu peguei o carro, tava indo embora e falei, caralho, não tô mais fazendo aqui. Jaci proibiram entrar. Vou fazer o seguinte, Dezinho é promotor do Equilíbrio, o Alemão é promotor do KVA. Essa banda pegou o segundo lugar no Festival do Mackenzie? Deve ser boa. Vou chamar para conversar para ver se eu faço no Remeleixo toda terça-feira para concorrer com a terça você não da sabia Casa nem do que banda Forró. era. Não sabia nem que banda era, a banda não tinha nem nome. Aquela história, montaram para um festival. E aí conversei com o Dinei, conversei com meus sócios, conversei com o Dinei, e chamei os dois para conversar. E aí eles trouxeram o Tato, que eu conhecia dos meus forrós, mas sabia nem que tocava, não sabia que ia apertar uma, tocar violão nas dunas, não sabia nada na época. Conversei com o Tato, conversei com eles, aí ele falou, o que vocês acham? Convidei para tocar toda terça. Aí eu fui no ensaio, convidei e depois fui no ensaio que eles estavam fazendo KVA no dia seguinte. Aí eu falei, pô, cara, é exatamente o que eu quero, perfeito, acertei antes de escutar, né? Tudo Coloquei a para ver com um pouco tocar, da praia, né? tinha toda a história da praia, tinha tudo que eu falava na minha época de faculdade, né? Porque eu ia para forró, quando eu voltava pro Mackenzie, assim, pô, onde você foi? Eu fui pro forró. Puta, forró, você tá louco. Tá Tinha bem maluco? essa era a reação em 95, 96, era bem isso, né? É, E aí eu falava, eu ainda vou provar para essa galera que forró é da galera, né? é. E aí eu fui pro. Aí nesse meio tempo começou a rolar essa história do Fala Mansa na terça-feira do Remeleixo. E Eles eu chegaram a descobri. tocar no KVA antes, é? Não, só eles tocaram Não? numa salinha do KVA. Não, eles ensaiavam no KVA. Porque o Era um Tato era ensaio? DJ do KVA. O Tato É era isso, eu DJ do lembro. KVA, o alemão era promotor. Mas eles não Então chegaram a eles. tocar lá oficialmente. Não, o primeiro show foi no Remeleixo. Tá, eu Foi achava no que tinha sido um Mackenzie e depois no pouquinho antes Remeleixo. lá. Não, só os ensaios. Isso ainda 98 ou já 99? Isso foi em 98. 98. Aí, isso era novembro. Aí teve um corte na empresa que eu trabalhava e eu fui cortado. Tinham dois Aí. gerentes responsáveis. Um era responsável pelas Coca-Colas, outro pela Brahma Skol. E fui cortado. E aí eu resolvi realmente entrar de cabeça na história. Eu morava com meus pais, tem até uma história aí. Que eu morando com meus pais, tinha 29 anos, trabalhava terno e gravata, eu chego em casa e falo, fui demitido. Beleza. Você vai começar a procurar emprego quando? Eu falei, não, vou fazer o seguinte. Se eu não der certo até abril, novembro, se eu não der certo até abril, aí eu volto a procurar emprego de dia. Aí o que aconteceu? Veio toda a história do Fala Mansa, comecei a vender. A história começou a rolar legal lá no Remeleixo. Fizemos um show primeiro para 60 pessoas, depois para
7 pessoas, para ninguém. Aí a história começou a crescer. E aí eu comecei a pegar o telefone, como conheço os produtores dos outros estados, eu comecei a ligar para Fabrícia, Belo Horizonte, Rodrigo, Rio de Janeiro, e comecei a oferecer. Por coincidência, eles conheciam o Tato, de Itaúnas. Porque tanto um quanto o outro, eles ficavam curtindo os duais que o Tato fazia nas dunas lá em Itaúnas. Itaúnas é sempre um link, né? Exatamente. E comecei a vender o show do Fala Mansa. Então eu vendia para BH, vendia para o Rio, e a história começou a andar. Aí começou principalmente em BH. Teve uma época que a gente só dormia em ônibus de linha. Então era quarta-feira fazia o Hollywood Project, que a gente fez na Hollywood LF2. Project, A gente olha, fez lembro. 2, onde é a balada GLS, a Bubu hoje, né? A gente fez 2 Hollywood Project, que era uma história com o Raul Gil, com o Raulzinho do Raul Gil, em troca de aparecer no programa. A gente fez o primeiro, foi bem pra caramba, fez o segundo, explodiu, briga lá fora para entrar. Resumindo, ele cancelou nosso Fala Mansa lá, porque deu tumulto, e acabou cancelando nossa participação, ficou devendo a participação do Fala Mansa no Raul Gil. No Raul Gil, sacanagem. E aí eu lembro disso, a gente fazia quarta lá, ia para rodoviária do Bresser, pegava o ônibus da Contígio, 8 horas de viagem até BH, chegava em BH às 4, 5 da tarde, ia passar o som, passava o som, tudo isso dormindo em ônibus, passava o som, comia, quando comia, porque às vezes eu preferia descansar ao invés de comer. Aí acordava 10h30, 11 horas da noite, ia para lá, tocava em BH na quinta-feira. Tinha o Lapa Multishow também em BH, fora os projetos da Eu Fabrícia. lembro dessa casa, eu cheguei a ver o Fala Mansa no Lapa Multishow uma vez. Do Guilherme. Nessa época aí. Voltava, tocava aqui na sexta-feira no Remeleixo da Lapa, ia para a rodoviária de novo, pegava o ônibus, dormia no ônibus, chegava, tocava sábado em BH, voltava para cá, tocava domingo no Blém Blém. Passou de 6 meses a 1 ano dormindo em ônibus de linha. Nesse meio tempo, a gente começou a ver, começa a aparecer um CD pirata. A gente estuda aqui em São Paulo gravando o primeiro CD do Fala Mansa. E começa a correr a história do... tá rolando um CD do Fala Mansa gravado ao vivo, em BH, que tem todas as músicas que a gente estava gravando, ainda tinha Chuva, ainda tinha Shot Coladinho, que era do Para Todos. Puta maravilhoso, CD, por sinal. bem legal, que era o show do Fala Mansa, que encantou ali, né? Maravilhoso. Aí a gente começa a correr a história, aí a gente pegava o ônibus da Contígio, o ônibus da Contígio tinha parado em alguma cidade no interior de Minas, acho que você desce no posto de gasolina, CD do Fala Mansa. Aí você vai pra Ceilândia, CD do Fala Mansa. O pirata. A história começou, piratão. E a gente gravou o CD aqui, né? Isso foi entre novembro dessa história e fevereiro. E a história indo. Até que eu fiquei sabendo, a antiga empresária do Miltinho, Edilberto, me ligou e falou: Zé, a Deck Disc, junto com a Biomusic, eles estão querendo fazer uma coletânea de forró. E você não quer mandar material do Fala Mansa? Você tem música gravada? Tava gravado, faltando um monte de coisa. Falei, não, isso era uma sexta-feira, eu tinha até 5 horas, isso era sexta-feira, 3 horas da tarde, tinha até 5 horas da tarde para levar essas 2 músicas. Putz, é sempre assim, né? Você sai correndo, peguei as músicas, foi ainda Rindo à Toa e, se não me engano, Forró de Tóquio. Saí correndo com o CD, levei, resumindo, na segunda-feira me ligaram falando que o Fala Mansa tinha sido aprovado para essa coletânea. Fala Mansa aprovado para a coletânea, aí pedindo indicação de outra banda, vai. Eu conhecia o Marquinhos Jair, ex-integrante do Rastapé, e consegui material também, indiquei o Rastapé ali. Legal. E beleza, tudo certo para a coletânea, começaram os ensaios. Começou o ensaio, tudo certo, não podia ser música própria, só coletânea, né? Só de sucesso. E a história em Minas explodindo. Cada 10 dias, cada uma semana, o negócio crescia mais. Aí comecei a ter pedido, era pedido do Brasil todo, né? Aí, na hora de assinar o contrato, converso com o diretor da gravadora, falei, seguinte, a gente tá assinando um contrato para esse disco, só que o nosso disco tá pronto, ou vocês lançam o nosso disco, ou a gente vai lançar em paralelo
porque não tá dando, porque a história tá crescendo muito e a gente vai perder mercado. Aí, resumindo, tiraram a gente da coletânea, depois de um ensaio que eu lembro que demorou mais de 10 horas, era meu aniversário, tinha uma amiga minha tinha feito umas festas surpresa para mim, tudo pronto para festa surpresa, eu no ensaio até as 3 da manhã, até a hora que ela me ligou, avisando que estava cancelada. Você não foi na festa surpresa, né? Exatamente. E aí veio a história Saiu da coletânea. Saímos da coletânea e foco no CD. Vendemos para Abril Music, então era Deck Disc com Abril Music, Deck que Disc. era o marketing que fazia o marketing e a distribuição do CD do Fala Mansa. E aí aconteceu um negócio muito louco, porque assim, a gravadora foi ver o que estava acontecendo em Minas, começou a acreditar, mas na hora de prensar os CDs, prensou só 5.000 CDs, 5.000 cópias. Eu falo, não, é muito pouco. Não, eles falaram, prensaram 5.000. E aí fica aquela história, vai lançar, e você começa a fazer um AUE, na época, como que funciona? Funcionava, né? As lojas, os lojistas, eles compram da distribuidora. Só que para o lojista comprar da distribuidora, o público tem que estar pedindo nas lojas. Então ele tinha que sentir que estava tendo pedido. Está aquecido, show, né? Show pedia para avisar, passava para os amigos, todo mundo batendo em tudo quanto era loja, pedindo Fala Mansa. Quando saíram as 5.000 cópias, as 5.000 cópias já saíram vendidas para as lojas. Esgotaram Claro. na hora. Aí a gravadora falou, não, precisamos fazer mais 5. Não, vocês estão viajando, precisamos fazer mais 5. Fizeram mais 5. Quando fizeram essas mais 5, a Receita Federal entrou em greve, teve algum problema parecido, e a história parou. Resumindo, não tinha CD para entregar. E o povo querendo. O povo querendo. Quando voltou a história, já estava em 250.000 cópias. Ô, louco. Em um mês já tinha vendido 250.000 cópias. Caraca. E aí, nesse meio tempo, eu apresentei o Rastapé também para a gravadora. Se interessaram também no Rastapé. Existia um namoro meu com o Rastapé ali atrás, mas o Fala Mansa queria exclusividade, eu não podia trabalhar com nenhum outro artista na época. E aí que eu fiz? Eu virei pro Léo, que era meu sócio na época, falei, Léo, na guerreira, falei, assume o Rastapé, vai pra cima e pega você. E ele assumiu o Rastapé. Ainda tinha a história do Speed, que era meu terceiro sócio, a gente tinha o Forró Mandacaru também, não sei se você lembra. A gente peguei o Speed e falei, cuida você do Forró Mandacaru. E foi cada um para um artista. Você foi descentralizando. Né? E aí você tinha, ali começa a gandaieira. Porque a gente era sócio na balada e cada um tinha um artista. Até que quando começou a rolar a história da gravadora, o presidente da gravadora conversou com a galera do Fala Mansa e convenceu, falou da importância de ter vários artistas do mesmo segmento no mesmo escritório. Claro. Aí, com isso, a gandaieira virou a produtora do forró, né? Então, eu tinha Fala Mansa, tinha Rastapé. Logo depois eu peguei o Bicho de Pé. Olha. Então, o Bicho de Pé, o auge com o nosso shot era nosso. E Trio Virgulino. Então, em 2000, a gente era os quatro forrós. Faltava só o Peixe, o Caiana, o Circulador e o Baião, né, naquela época. Dos maiores, né? Sim. Peixe elétrico, né? Peixe, isso. Circulador de Fulô. Que o Peixe, inclusive, fui eu que indiquei. O Peixe também foi da Abril Music, só que não era Deck Abril, era só Abril, e foi a indicação minha lá dentro também. Legal. E a história veio, começou a crescer, saiu o CD, veio todo aquele estouro, vocês conhecem. Em 6 meses a gente tinha vendido 1 milhão de cópias. Fala Mansa, 1 milhão de cópias em 6 meses. 6 meses, em 8 meses, 1,5 milhão. Rastapé, por sua vez, 250.000. Brincava com o seu Jorge, a gente fez, nessa época, a gente fez um evento, eu fiz parte, um dos organizadores do Ford Fiesta de Forró, que foi no Circo Escola Picadeiro. Foram 4 finais de semana. E, porra, o cachê do Fala Mansa naquele show era R$2.000. Começou em 800, na quarta semana era R$2.000. E a gente participou de três dos shows, né? 3 das etapas. Eu falei de outros nomes, teve Forró Sacana também, né? Você tinha do Rio, Forró Sacana e Para Todos ali, na época. Que foi a banda que era para ter estourado antes de todos, né? Que veio com 2, 3 anos
antes. E minha filha aqui do lado. Faz Olha parte. ali, olha. Quer E aparecer, né? aí, né? Não, quer falar comigo, agora não posso falar. Aí, Tá na sua reunião, quer ver? aí fiz o Ford Fiesta de forró. Foram 4 semanas. O último encerrado que a gente fez uma rave de forró, que acabou às 11 horas da manhã, ao meio-dia. E Isso lá foi no um Circo sucesso, Escola? foi muito legal. Circo Escola do Cadê? Ali Eu na tô ponte da tentando Cidade de lembrar Jardim, que né? eu vou entrar nesse assunto. Exatamente. Aliás, hoje é o Parque do Povo ali. Parque do Povo. E depois ainda teve um forrozinho ali, antes de O virar Particulino, parque, teve um particulino, exatamente. que era muito bom, por sinal. Então ali veio toda a história, todo mundo forró. E eu tô tentando lembrar por que eu entrei no Ford Fiesta de forró. A Gandaieira acabou virando aí um guarda-chuva, né? Das bandas de forró, né? Isso. Eu tô tentando lembrar por que eu entrei no Ford Fiesta de forró. A Gandaieira acabou... Só um minutinho. Tá repetindo aí, né? Né? Porque tudo que você tá falando aqui tá aparecendo aqui. Então, Vai ficar famosa. Né? E aí eu sei que foi todo esse estouro, a história foi longe, cresceu, alcançamos o Brasil todo, alcançamos o exterior. Fizemos Exterior parte aonde, Zé? exterior, naquela época fizemos Europa, toda a Europa, Estados Unidos, viajei com Fala Mansa para o Japão. Isso ali, 2000. Isso em 2002. 2001 2002 já 2002. foram para a Europa, para shows Estados Unidos e Japão. Festival Montreux. É mesmo? E o Japão foi uma experiência mais louca, posso dizer, né? Eu saí do Brasil, a gente foi para os Estados Unidos, estava numa turnê de 15 dias nos Estados Unidos, e a gente dos Estados Unidos ia para o Japão. A gente ia ficar 5 dias no Japão. E teve problema no visto. O visto não saiu, e a gente foi conseguir o visto só nos Estados Unidos, tipo, no dia que a gente... faltava 2 dias para o show do Japão, saiu o visto. Resumindo, a gente chegou no Japão, a gente atravessou o mundo, chegou no Japão às 11 horas da manhã, pegamos um trânsito para atravessar Tóquio, para ir para Nagano, de quase 5 horas. Chegamos em Nagano às 7 horas da noite, saímos correndo, monta tudo correndo. Pô, sai dos Estados Unidos, já vai... você nem conhece nada, você vê tudo pelo carro. Foi até engraçado, a gente parado no trânsito, a hora que eu olho no carro do lado, o Zico do carro do lado, no meio do Japão. E aí você atravessa, chega em Nagano, monta tudo correndo, 2 horas tem que montar tudo, faz o show, pô, viu, falamos tocar forró de Tóquio no Japão. Negócio muito louco. Clássica. Aí faz o show, desmonta tudo, autógrafo, sai correndo, vai para Hamamatsu. Chega em Hamamatsu às 9, 10 da manhã do domingo. O show era 3 horas da tarde, passa o som. O show era 3 horas da tarde. Faz o show. Vocês tocaram em Hamamatsu, é verdade? Hamamatsu. Que legal. Nagano e Hamamatsu. Isso em 2002? 2002. E quem que organizou em Hamamatsu, você lembra? Era o Tyson. Não sei. Tyson era um contratante, um negão, casado com uma japonesa, brasileiro, casado com uma japonesa. E, pô, faz o show, sai correndo, vai pro hotel, dorme, 5 horas da manhã tinha que sair de Hamamatsu, vai para o aeroporto para voltar pro Brasil. Nossa Senhora. Para mais 24 horas. Deixa eu fazer um parênteses que nesse momento o forró tá rolando forte lá no Japão, já tem Nagoya, já tem Tóquio, mas que começou forte agora, sei lá, não sei quantos anos, numa escola uma escola de dança, né? Justamente em Hamamatsu. E eles fizeram o primeiro festival de forró há 3, 4 anos atrás que eu participei, dei aula, e é justamente na cidade de Hamamatsu que começou o movimento agora há alguns anos e espalhou pelo resto do Japão. E provavelmente a primeira história de forró em Hamamatsu foi esse show do Fala Mansa. Olha só, vamos registrar isso, que legal, falar para eles. E aí essa correria internacional, nacional, e aí ao mesmo tempo, como é que estava a coisa aqui, Zé? 2002. Que cenário tínhamos aí em 2002, você lembra mais ou menos? Casas noturnas,
Já tinha os festivais de forró começando a acontecer. Tava, você tinha o Grande Encontro, mas Grande não encontro do forró é, universitário. Grande Ah, Encontro aliás, de deixa eu te Forró mostrar uma Universitário. coisa. Olha só. Fiz de propósito. Olha essa. A imagem deve estar ao contrário aí, né? Ah, então, A esse imagem deve estar festival invertida, né? esse foi do Grande Encontro, é isso? Foi. É, isso aqui foi até com o Alceu Valença lá, mas ainda foi a firma Sacana que fazia lá na Via Exato. Funchal. Via Funchal, que tem uma outra história aí que foi. Firma Sacana fechou comigo Fala Mansa, isso em 2000, né? 2000, foi quase no estouro, foi no estouro, mas foi antes do estouro, fechou 6 meses antes. Vamos fazer, vocês fazem na frente da cortina, antes de começar o evento. O evento começa às 9, vocês tocam às 9h30, 10 horas, na frente da cortina, depois começa o festival. Ninguém conhecia Fala Mansa, até então, na cabeça deles, 6 meses antes. Quando veio o Grande Encontro, explodiu a venda. O Grande Encontro da firma Sacana, né? Explodiu a venda por causa do Fala Mansa. E quando o público chegou, o Fala Mansa já tinha tocado na frente da cortina e já tinha ido embora. Putz, Tocou das 9h30 às 10h30. Era a banda do momento, mas tinha sido fechado com antecedência. E aí não tinha o que fazer, né? Então a gente acabou tocando na frente da cortina e o público chegou para mim e falou, mas não tinha mais Fala Mansa. nossa, mouse. Agora, por falar em Grande Encontro, voltando a 98, 99, que eu tenho falado muito disso hoje, que eu acredito muito nessa volta do forró, esse crescimento do forró, novamente, porque aquele ano de 98 foi o ano do Grande Encontro mesmo. Foi o ano do Alceu, Elba, Geraldo e Zé Ramalho, que era 20 anos Sim, de história. Eles tinham 20 anos de carreira naquela época. é. Hoje, agora, o ano passado, o ano retrasado, voltou o Grande Encontro como sendo 40 anos de história. Sem o Zé Ramalho, mas Olha, voltou. E os 20 anos que eu brinquei no show do Zé Ramalho, é que o Zé Ramalho, o ano passado, estava fazendo 40 anos de carreira. E o Fala Mansa Rastapé fazendo 20. Então eu acredito muito na história do giro. no ciclo. Exatamente, porque eu acho que assim, eu vejo muito a história da memória afetiva. Então, É, hoje, você pega a molecada de 20, 21, 22, 23 anos, há 20 anos atrás, os pais curtiam. Eu falo, mas tá tocando nas rádios, era a música mais tocada nas rádios. Rastapé é. chegou a ficar com música mais tocada nas rádios do Brasil. E essa galera que hoje tem, o jovem que hoje tem 20 e poucos anos, tem a música no consciente, subconsciente. Às vezes o pai ouvia, a mãe ouvia em casa e tal, né? Até Cons- dançava. Vai ver, dançou até na barriga da mãe, né? né? Na realidade, não é nem às vezes, é com certeza ouvia, porque era a música mais É, tocada. Então, acho que essa história da memória afetiva ajuda muito, por isso que eu falo, a história do Alceu, da Elba, do Geraldo, 20 anos atrás, é que 20 anos antes, eram os nossos pais que estavam curtindo. A gente curtia quando era criança. Então, eu acho é. que isso ajuda a remeter à história da vontade de, pô, escuta forró, forró lembra alguma coisa e faz com que as pessoas comecem a curtir o forró, Legal. entendeu? Eu vejo Super bem legal, por Zé. aí. Então, e aí depois, como é que foi a história? Continuou 2003, Não, 2004? aí em 2003 eu parei de trabalhar com Fala Mansa. Eu estava com eles no primeiro CD, quando vendeu 1,5 milhão de cópias, estava no segundo, quando vendeu 500 mil. Na gravação do terceiro CD, eu resolvi sair e resolvi seguir meu caminho. E fui para outros caminhos. Continuei ainda com o Trio Virgulino, mais um tempo. Eu já tinha me separado do meu sócio, o Léo já tinha saído com o Rastapé, tinha ido para o lado dele. Bicho de Pé ficou só. Trabalhei com o Bicho de Pé por alguns meses, só no auge do nosso shot. Eu saí, e aí eu continuo com o Trio Virgulino. Saí com o Trio Virgulino, e aí o que eu queria para Gandaieira, o que eu queria para mim, era viver o que eu vivi com Fala Mansa, que é um vício, que é um negócio muito louco. Você lançar o artista, você descobrir o artista na noite, lançar o artista, e você chegar numa cidade, você ligar o rádio, tá tocando o artista. Você ligar a televisão, você vê o artista na televisão. E isso vicia. Então eu resolvi voltar para a noite para tentar descobrir e lançar artistas novos. Novos Foi para a talentos noite aí. sair do forró,
em 2005, mas em 2004 eu assumi o Faro Fino, que era de samba rock. E a gente começou uma história com o samba rock. E aí que a gente começou a fazer o Teatro Março, de quinta, alguns projetos grandes, foi a gente que... Então a gente fazia... A gente cuidava da carreira do artista e ao mesmo tempo a gente cuidava da balada. A gente fazia as festas e fazia toda a produção, DJ, a gente fazia tudo. A gente era tudo ali, né? Esse modelo de criar a balada, de ter uma balada, de ter um lugar onde as pessoas vão consumir, vão curtir aquilo, né? É muito importante, que é ali onde as coisas acontecem mesmo. Né? Exatamente. Na O que casa você faz, noturna. você cria o conceito, você cria a balada exatamente do jeito que você acha que tem que ser. E aí eu continuei trabalhando com Faro Fino trabalhei quase 9 anos com Faro Fino. Tivemos aí o pico de... O Faro Fino quase estourou realmente o Brasil todo. Só que nesse meio tempo, quando o samba rock estava crescendo, você via o Faro Fino, o Samba Sonics, Clube do Balanço, os Opalas, e a história crescendo, apareceu o Bendito Sertanejo. Voltou o sertanejo, na realidade. E o A sertanejo nova voltou. versão. Nova versão, o sertanejo universitário. E eles voltaram, porque você tinha em paralelo, né? Você tinha o samba rock crescendo, você tinha do outro lado o pagode universitário, ali com Inimigos da HP, jeito moleque que estava voando, era o som do momento. Mas só que do outro lado, então, você vinha com o samba rock crescendo, aí festas que eu fazia com o Faro Fino todo ano, do Mackenzie, por exemplo, um belo ano o produtor me chamou e falou, Zé, seguinte, ó, vocês tocam sempre no palco principal, mas o sertanejo X me deu toda a estrutura de LED, cenário, palco, e então eu não vou conseguir deixar o Faro Fino tocar aqui, eu vou ter que colocar uma banda, vou ter que colocar dupla para tocar. Aí fui fazer um show em Campinas, Faro Fino e o Marcelo Mira, do Alma Jam, o palco principal, tudo certo. A hora que chega o palco principal, era o palco secundário, porque o sertanejo Y deu palco gigante, deu cenário, deu tudo. Então eles começaram a dominar o mercado. Estrutura, né, meu? Os caras chegam com estrutura pesada e ganha, né? Exatamente. Então eles começaram a dominar o mercado, tanto em show quanto rádio. As rádios do interior, do interior, que não cobravam jabá, não cobravam nada, passaram a cobrar porque eles iam de rádio em rádio distribuindo dinheiro e fazendo com que tocasse a música deles. Resumindo, era muito sertanejo, era muito investimento e eles tinham uma história que nenhum outro segmento teve. Eles eram muito profissionais, se profissionalizaram antes de qualquer outro artista, ou de qualquer outro segmento. Então, resumindo, em 2004, 2005, 2006, o sertanejo dominou o mercado. E eu falei, podia ter ido trabalhar com sertanejo, não fui, porque não é realmente a minha praia. Eu gosto do som mais alternativo, gosto de música até certo ponto de qualidade, sem desmerecer o sertanejo, porque eu acho que para mim o sertanejo hoje é pop. O sertanejo mistura todos os estilos, tudo, né? mistura todos os estilos. Então você tem a sanfona do forró, você tem a guitarra do axé, você tem a bateria do rock, então eles misturam tudo e eles estão, cada vez que eles sentem que o mercado está indo para um lado, eles levam a música deles para esse lado. É o sertanejo com Essa é a reggae, grande passado. sacada, né? Eles se adaptam para o que está chegando, né? E a outra sacada é que o forró, o reggae, o rock, eles são muito preconceituosos. Isso atrapalha muito o nosso segmento. Então, Zé, olha, eu queria falar com você, que você é um cara muito especializado nessa questão, né, do empresariado e conhece os meios, não só da produção aí, a parte da pública, você faz muitos eventos que o pessoal nem imagina. E a galera discute muito tomando uma cerveja, nas lives da vida, etc e tal. Outro dia eu vi uma live de 2 músicos de São Paulo falando justamente sobre isso, né? De como é que a gente conseguiria potencializar um pouco mais este momento que estamos, a gente que tanto ama o forró, que é apaixonado por forró, que ama forró, pé de serra, mas não vê ele crescendo tanto quanto outros segmentos. Que caminhos? Você que é um cara que tem um olhar mais profissional, né? Para dar uma dica para os músicos, para todo mundo, né? O que você imagina? Primeiro acabar com a história do preconceito. Eu estava dando exemplo do forró, eu vi, por exemplo, Fala Mansa. Você pegava o Fala Mansa, auge do Fala Mansa. Fala Mansa ia fazer show no Olímpia, no Crédito Carvão, só tocava Fala Mansa, ou tocava no Listinha, ou tocava as bandas de forró. Aí você via o Bruno Marrone estourando com a gente naquela época.
Então, Bruno e Marrone tocando Dormir na Praça, mas ia lá, tocava Rindo à Toa, ia lá, tocava Shot dos Milagres, ia lá, tocava Capital Inicial, tocava de tudo. Já o forró, se tocasse, eu falo, mas tocasse uma música que fosse fora do forró, a gente já era fuzilado. Como foi fuzilado por outros motivos. Por ter ido para Globo, por exemplo, na época. Então, sempre fui muito preconceituoso. E eu falo, que nem o do reggae, que nem o do rock. O forrozeiro tem uma tendência de ser muito xiita, né? De ser muito bairrista. De querer que o movimento fique pequenininho para ele curtir sozinho e não dividir com ninguém. Exatamente. E depois E aí reclama a coisa não bomba, né? e depois reclama que o movimento está sumindo, que a história está sumindo, que não tem mais forró para ir. É um tiro no próprio pé. Exatamente. E Semana e outro, passada, desculpa, eu vi a live do. Como é o nome? Do pagodeiro lá famoso, do Só Pra Contrariar, do Alexandre Alexandre Pires. Pires. E ele cantou duas músicas do Fala Mansa, as clássicas, assim, né? E cantou muito bem, diga-se de passagem. Olha o respeito, né? Olha a Até interação. hoje, Né? todos eles tocam. Todos eles tocam. Pô, você pega, eu vi essa semana a Anitta tocando tanto do Ribeiro quanto Fala Mansa. Você viu A Ivete Sangalo, né? Luan Santana tocando Rastapé. Então, essa galera toca mesmo. E um outro problema que a gente tem é rádio. Que nem eu já conversei com alguns. Pô, a gente demorou muito naquela época para romper a barreira da rádio. O negócio. Você tinha Fala Mansa ali crescendo, Fala Mansa tocando no Brasil todo, só que não entrava em rádio em São Paulo. Então a gravadora chegou a oferecer X para a Rádio Cidade e para a Rádio X para a Rádio Cidade e para a Band para tocar Fala Mansa, e eles não aceitaram. Aí me chamaram na gravadora e falaram: Zé, estamos tentando aqui tocar, os caras não querem tocar, não adianta. Falei, vamos mudar o caminho? Vamos para a televisão? Mostrar que a galera do Boa. surf tocando para ver se a história flui. Bateram na porta do Domingo Legal com o Magrão e teve uma negociação ali e a gravadora, aí o Magrão comprou a ideia, o Magrão do Gugu comprou a ideia e o Fala Mansa ficou 3 semanas seguidas. Foram uma semana, pulava uma, depois mais 2 semanas no Domingo Legal. Aí era a porta para entrar nas rádios. Só que nesse meio tempo, um belo dia, o diretor de rádio da Abril Music me liga e falou: Zé, hoje tem o lançamento do filme Eu, Tu, Eles, do Gil, que vai ter, da música do Gil, né? Gilberto Gil. Ela. E agora, às 7 horas da noite, o lançamento, será 5 horas da tarde, e o Gil não vai vir para o lançamento. Você não quer salvar o Beto Rivera da Gazeta, da Rádio Gazeta, e fazer o show do Fala Mansa ali? Cara, 5 horas da tarde, liga pra todo mundo. Não achava o Valdir. Aquelas correrias danadas, né? Eu confirmei o show sem conseguir falar com ninguém. Confirmei o show sem falar com ninguém. Conseguimos, era 6h30, a gente estava passando o som na cervejaria Continental, na Juscelino. Esse é o papel do produtor que ninguém sabe, cara. Né? O cara trabalha lá por trás para fazer a coisa fazer funcionar. Aí o Fala Mansa tocou ali no lançamento do filme. E nesse meio tempo, tinha acabado de fechar, ia começar no domingo, ia começar a Fala Mansa no Gugu. Aí quando o Fala Mansa tocou no lançamento, o Beto Rivera comprou a história e pirou no Fala Mansa. Falou, vou entrar, Gazeta vai entrar tocando. Então veio junto a rádio com a TV. E aquelas rádios que não queriam, que não quiseram fazer a negociação, né, ali para tocar o Fala Mansa, no final tiveram que tocar de graça. E se deu bem o pessoal do Gugu ali, né? E isso foi um outro lado legal da história do Fala Mansa que muita gente não sabe. E eu entrei na história da rádio por quê? Porque eu converso com muita gente de rádio. Você não vê mais forró tocando em rádio. Aquela época existia um preconceito muito grande do forró em rádio. Conseguimos romper a barreira. Pô, conseguimos ter Fala Mansa, Rastapé, Bicho de Pé, Circulador tocando em rádio. Tudo bem que a gente tinha pouco espaço. Mas, ao mesmo tempo, as poucas rádios que continuaram tocando, pararam de tocar por quê? Por mais que eles gostassem do forró. Porque o público xiita estava lá. Então tocava um forrozinho bom ali, escutou o forró, a hora que acabava o forró, entrava um Bruno e Marrone, a galera começava a ligar na rádio e descer o pau na rádio. Idem pro reggae.
que eu sei dessa história também, que o reggae também, muitas vezes começa a tocar um reggae legal lá, depois entra, que faz parte da programação da rádio, entra um sertanejo, a galera do forró sai, a galera do reggae sai ligando e descendo o pau na rádio. Aí as rádios preferem não tocar. Então, esse é um dos grandes motivos. Primeiro, que eles acham que não tem público. Segundo, quando tem público, eles acham que não vale a pena tocar, porque é um público radical que, ao invés de ajudar a rádio que está tocando, critica a rádio. É o tiro no pé mesmo. E aí, voltando ao que você falou de eventos, eu acho que primeiro precisa a galera parar de ser chita. Segundo, se profissionalizar. Tem alguns produtores mais profissionais, lógico. E as bandas de forró realmente pararem com a história do roots. É realmente abrir o leque. Pô, toca o roots, mas toca o pop também. Trabalhar sempre em cima disso. Eu acho que esse é o... É para conseguir furar a barreira e estar em outros lugares, né? Ficar só no gueto, né? Está no Exatamente. gueto e também em outros lugares, né? Eu brinco muito com o Nala, o DJ Nala, que tá aí. Fico brincando com a história Nala, do roots, querido. da história de vinil, fico discutindo a história com ele. Porque naquela época a gente vinha com a gandaieira fazendo forró no Remelejo, e a gente adorava descobrir som novo, descobrir música nova. Pô, voltar de BH com a música Essas Emoções do Zé Cabaleiro, que eu escutei lá, trazia pra cá, tocava misturado. Maravilhosa essa música. Do roots. Acho que você tem o lado B para tocar e você tem o lado comercial, pô, colocar um Alceu, colocar Claro. uma Elba. Tem que ter um pouco dos dois, né, meu? Exatamente. Isso ajuda muito. Deixa eu continuar falando, Zé. Vou pegar o carregador que tá acabando minha bateria de celular aqui. Acho que vai cair. Continua falando. Então, eu ia falar isso. A gente só tem 2 minutos, aí a gente derruba e entra de novo. A gente continua o papo. Agora? Tem mais 3 minutinhos. Continua aí. Vou só conectar o carregador aqui enquanto isso. Então, e a aposta naquela época foi exatamente isso. Era misturar o forró e mostrar para quem curtia outros estilos musicais que o forró também tem uma música pop que cola no ouvido e que faz a galera dançar e curtir. Ou então a história dos 20 anos que eu falei. Pô, você tem Alceu, você tem Elba, você tem Zé, isso há 20 anos atrás, né? E tá ali no consciente das pessoas. E com isso a galera vai no forró e quer continuar. Pô, eu escuto uma música legal que eu curto e vou aprendendo a escutar as outras. Então isso ajuda a fazer com que a história cresça. Eu acho que é um nicho muito grande, então o nicho vai crescendo e eu falo que são as fases, né? Principalmente do dançarino, do pessoal que entra pra balada, que às vezes não está ligado nesses detalhes que a gente está falando aqui, né? O cara vai lá, quer curtir, quer brincar, quer dar risada e tal, quer beber, quer dançar. Mas dele sacar que existe esse universo, existe esse contexto que a gente quer curtir ali, que é o que a gente chama de gueto, né? Que é a balada mais fechada, a música mais tradicional dentro do forró, e que existe um lado pop, vamos chamar assim, um lado que é ligado à televisão, ligado à rádio, ligado a produtores, ligado ao show business, que é o que também sustenta o movimento, sustenta inclusive as bandas, né, meu? Porque senão, porra, o trio fica só tocando lá, ganhando um cachê pequeno, casinha aqui, eles merecem também ter cachê melhores, ter um mercado maior e ganhar dinheiro e criar família com dignidade, né? E os dançarinos também, né? E os DJs, etc. Então, acho que tem que ter um pouco dos dois. Um pouco da satisfação do público que quer ter uma música mais tradicional e um pouco do pop, vamos dizer assim, para manter o meio. E é exatamente esse público que reclama que só dá sertanejo, que não toca forró, que todo lugar é sertanejo, que todo lugar é samba. É exatamente o público que mais reclama porque não faz nada para ajudar o forró. Vai derrubar a qualquer momento aí, Zé. Então eu vou sair aqui e entrar de novo. Tá bom. Galera, já voltamos aqui e continuar esse papo aqui com o Zé Renato. Vou sair e já entramos de novo. Espera aí.